Olá, viva! Bem-vindos a mais um processo de gestão de recursos humanos, neste caso a gestão do desempenho, com uma música de fundo particularmente agressiva, porque de facto e infelizmente em muitas organizações é dessa forma que a gestão do desempenho tem sido encarada. A gestão do desempenho, como aparece retratado nesta imagem, é um dos processos fundamentais da gestão de recursos humanos, está naturalmente relacionado com todos os restantes, como veremos ao longo desta exposição. Quais são os objetivos esperados sobre este tema? O primeiro é explicar o que é a avaliação do desempenho, os vários sistemas e as vantagens e desvantagens. Segundo, explicar a relação do processo com a estratégia da organização. Descrever e ilustrar alguns instrumentos de avaliação de desempenho, embora exista um enorme manancial que poderão consultar noutras fontes. Discutir as vantagens, desvantagens e qualidades psicométricas dos sistemas de avaliação e, por fim, explicar a importância da entrevista de avaliação de desempenho e explicar o papel do gestor no processo de avaliação de desempenho. Se repararem, nós intitulamos este tema Gestão do Desempenho porque consideramos que a avaliação de desempenho é uma componente essencial dentro do processo de gestão de desempenho, que é ele sim mais amplo e, portanto, visa a melhoria do desempenho dentro da organização, a melhoria do desempenho não em termos absolutos, mas a melhoria do desempenho de forma a contribuir para maximizar a eficiência e a eficácia da organização. Portanto, gostaria de convidá-los a refletir um bocadinho num conjunto de questões que vão servir-nos de guião para a restante exposição. Pense numa atividade ou profissão que conheça bem e que aprecie. O que é que, na sua opinião, distingue um profissional excelente de outro medíocre? Consegue visualizar o profissional excelente? Como avaliaria o desempenho nessa atividade profissional? Em que termos é que fazia essa avaliação? Com que critérios? Com que periodicidade? E depois da avaliação, depois de ter encetado esse processo, o que faria com essa informação? Para que serviria esse esforço? Na sua atividade profissional ou na atividade profissional que almeja ter no futuro, como gostaria de ser pessoalmente avaliado? Pense se o que sugeriu na questão 2 para avaliar o desempenho na atividade profissional de uma atividade que conhece bem, se aplicaria ao seu caso pessoal. E se não, porquê? Estas são algumas das interrogações subjacentes ao tema da gestão do desempenho. A gestão do desempenho, como referi anteriormente, tem que estar, é um sistema integrado em que a avaliação do desempenho tem uma componente essencial e terá que estar integrada na estratégia da organização. Ou seja, cabe à gestão de recursos humanos, em particular, conhecer qual é a aspiração estratégica, ou seja, quais são as orientações para o nosso negócio e para a nossa organização para o futuro e como é que essa aspiração, como é que essa orientação se traduz em termos de necessidades de recursos humanos. Quantas pessoas, com que características, com que competências genéricas. E, portanto, sabendo quais são essas competências, as competências que a nossa equipa deverá possuir, como as podemos desenvolver. E, portanto, a contribuição específica da gestão e da gestão de recursos humanos é ser capaz de atrair, motivar e reter os detentores dessas capacidades e dessas competências. Para isso é essencial identificar e caracterizar muito bem as funções-chave, quais são as funções críticas do nosso negócio e da nossa organização, caracterizar e pôr em prática os processos-chave de gestão de recursos humanos, tendo sempre por base quer a estratégia como vemos, quer o imperativo de atrair, motivar e reter, e identificar e caracterizar as pessoas-chave, ou seja, os titulares das competências e capacidades críticas que são essenciais à consecução da estratégia organizacional. O processo global de gestão do desempenho contribuirá para este conjunto, ou seja, contribuirá para a cada momento ir reforçando, ir desenvolvendo estas competências e capacidades críticas que são necessárias à consecução da estratégia da organização. Vamos ver um pequeno filme que, de uma forma muito simples e genérica, nos explica o que é a avaliação.
avaliação do desempenho pode ser definida como uma apreciação sistemática do desempenho de cada profissional, em função das atividades que realiza e/ou desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. É um processo que serve para sistematizar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa, sobretudo, qual é o seu papel e contribuição na empresa. Portanto, o curso de avaliação de desempenho por competência tem como objetivos permitir a importância desta ferramenta de gestão quando aplicada corretamente. A metodologia utilizada para a aplicação ou implantação da avaliação de desempenho na organização, que está diretamente relacionada ao tamanho, ou seja, o porte da empresa, e ao investimento realizado para a área de gestão de pessoas ou recursos humanos. A aplicação dos tipos de avaliação de desempenho existentes. Esse curso é para você que deseja compreender as principais razões pelas quais as organizações estão preocupadas em avaliar o desempenho de seus colaboradores e a importância da gestão de pessoas participativa para com o negócio. Não perca essa oportunidade e faça já sua inscrição. Acesse o site www.portaleducação.com.br. Espero você em nosso ambiente virtual. Muito bem. Temos aqui agora uma representação gráfica de algumas das componentes do sistema de gestão do desempenho e o modo como se relacionam com a estratégia da organização. Abordaremos ao longo deste tema, em primeiro lugar, quais são os objetivos de um sistema de avaliação de desempenho, para que serve, portanto, respondendo à última das perguntas iniciais, ou seja, para que serve a informação recolhida sobre o desempenho, quais são os objetivos, o que se avalia, é um segundo tema igualmente importante, portanto, o que vamos avaliar num sistema de gestão do desempenho, quem participa nesse processo, quais são os sistemas possíveis de gestão ou de avaliação de desempenho e, por fim, uma rúbrica muito importante, a entrevista de avaliação, até porque a entrevista de avaliação de desempenho está presente na grande maioria dos sistemas de avaliação de desempenho e, portanto, está presente na grande maioria das organizações que os utilizam e, portanto, é essencial compreenderem não apenas qual é o âmbito da entrevista de avaliação, como também evitarem e conhecerem os erros mais comuns. Naturalmente que todos estes aspectos, todas estas rúbricas são dependentes e estão, mais uma vez, enquadradas por aquilo que é a estratégia, a dimensão da nossa organização. A primeira questão é para que serve? Para que serve um sistema de gestão de desempenho em geral e a avaliação de desempenho em particular? Esta preenche alguns objetivos, o primeiro deles parecer-lhes surpreendente, mas o objetivo número 1 da avaliação de desempenho e da gestão do desempenho é o desenvolvimento profissional, ou seja, a melhoria. Reparem, se encetarmos um processo longo de recolha de informação sobre o desempenho, sobre os nossos inúmeros colaboradores, nas mais variadas funções, se demorarmos horas a recolher essa informação e a sistematizá-la, se fizermos uma hierarquia dos titulares com melhor desempenho versus os titulares com menor desempenho, todo este processo é um processo demorado e dispendioso. E servirá para quê? Naturalmente que a maior parte dos gestores diriam têm objetivos de controle. A mera existência de um sistema de gestão de desempenho coloca os titulares das funções sob vigilância e, portanto, mais atentos ao seu próprio desempenho e, portanto, mais vigilantes. E, portanto, isto faz um objetivo de controle. Eu diria que como objetivo de controle é muito limitado, ou seja, é um sistema demasiado dispendioso em tempo e em recursos para ter fins de controle. Se perder esta oportunidade de utilizar esta informação para ajudar os colaboradores a melhorar o seu desempenho atual e prepararem-se para novos desempenhos no futuro.
acresce um outro objetivo de controle, não apenas dos colaboradores, mas um controle das decisões e, portanto, dos processos anteriores em matéria de gestão de recursos humanos, ou seja, a garantir que as pessoas que recrutamos, selecionamos, integramos na organização e formamos, de facto estão a ter o desempenho esperado. Portanto, serve para tomar, além disso, decisões fundamentadas de gestão de recursos humanos. Se é verdade que fizemos bem a análise do trabalho, fizemos bem o recrutamento e seleção, fizemos bem o acolhimento e integração e fizemos bem a formação inicial do colaborador, agora o seu desempenho corresponde ou excede até as expectativas e, portanto, isso há de ser alvo de decisões posteriores, nomeadamente do ponto de vista da compensação, de formação acrescida e, eventualmente, de oportunidades de promoção futuras. Portanto, a gestão do desempenho serve a estes objetivos de controle dos processos que estão a montante e de orientação para os processos que estão a jusante. Aliás, um instrumento de comunicação das normas e valores organizacionais. Reparem que quando um novo colaborador é admitido, ele recebe instruções sobre os procedimentos, as práticas que deve adotar sobre aquilo que é o comportamento profissional esperado na organização. Ao receber essa informação, que não são mais do que estándares de desempenho, ele é informado de quais são as normas, quais são os valores subjacentes e, portanto, qual é o modo como as coisas se fazem por aqui, qual é a tolerância que a organização tem ao erro, que tipos de erros são mais ou menos tolerados. Portanto, um sistema de gestão de desempenho acaba por ser um instrumento muito poderoso de comunicação e de reforço da cultura organizacional. Como referi, é um instrumento que serve para validar outras práticas de recursos humanos, se fizemos bem ou mal a análise do trabalho, o planeamento RH, o recrutamento e seleção, a formação inicial, o acolhimento e integração, etc. Vamos ver um pequeno filme que sistematiza o conjunto destes objetivos do sistema de gestão do desempenho. Para que ter uma ferramenta de avaliação de desempenho em minha empresa? A avaliação de desempenho é uma ferramenta que possibilita uma maior transparência na relação empresa-empregado, à medida em que é comum não saber o que se espera do nosso desempenho profissional ou que expectativas o meu chefe tem em relação a mim. Dessa maneira, a avaliação tem como objetivo mensurar tudo o que abrange o perfil técnico e comportamental. Essa ferramenta pode e deve estar aliada a promoções horizontais ou verticais e ainda serve para identificar necessidades de treinamento e desenvolvimento. Muitos funcionários são demitidos sem entender o porquê. Havendo a metodologia de avaliação implantada, esses fatos tendem a diminuir à medida em que a produtividade e o foco em resultados aumentam, propiciando o sucesso organizacional. Muito bem, uma explicação, portanto, bastante simples dos objetivos do sistema de gestão de desempenho. Uma outra questão relacionada com o tema é o que se avalia, quais são as características que são avaliadas. Repararam que no filme a senhora refere não apenas os resultados alcançados, como também os comportamentos e atitudes profissionais revelados. Portanto, há duas medidas que são essenciais incluir no sistema de avaliação de desempenho. As medidas objetivas, resultados, aplicando este exemplo à indústria do futebol, quantos golos foram marcados durante o campeonato ou durante o jogo, portanto, uma medida objetiva e medidas subjetivas comportamentais, quantas faltas, quantas expulsões, quantos cartões amarelos, quantos cartões vermelhos, isto como uma medida subjetiva dos comportamentos profissionais revelados durante o exercício da profissão. Do ponto de vista das medidas objetivas, há evidência empírica que revela que o desempenho melhora sempre que os titulares são conhecedores de objetivos denominados SMART, ou seja, objetivos específicos, objetivos que sejam mensuráveis, portanto que possam ser quantificáveis, objetivos que, sendo exigentes, sejam ainda
assim percebidos como alcançáveis, possíveis, objetivos que sejam baseados em resultados, portanto, baseados em concretizações e objetivos que tenham um horizonte temporal definido, portanto, que não sejam ambíguos quanto à sua consecução no tempo. Portanto, a existência, a pré-definição de objetivos ditos SMART ajuda a melhorar o desempenho nas mais diversas áreas funcionais. Do ponto de vista das medidas subjetivas ou comportamentais, habitualmente atenta-se aos comportamentos profissionais observáveis, portanto, ao modo como um determinado profissional atende os clientes, às atitudes que revela, às competências técnicas e específicas que vai exibindo no decurso do seu desempenho profissional. Como imagina, o ideal num sistema de avaliação de desempenho será a conjugação de medidas objetivas e medidas subjetivas. Porquê? Porque a adoção apenas de um deste tipo de medidas tem naturalmente vantagens, mas tem também desvantagens que podem ser diminuídas se o sistema de avaliação de desempenho combinar estes dois tipos de medidas. Então, do ponto de vista das medidas objetivas, alguns estarão a pensar que são as mais justas, embora nem sempre isto suceda assim. Se voltarmos ao exemplo da indústria do futebol, uma medida que permite comparar todos os jogadores é, por exemplo, a utilização da medida dos golos marcados ou faltas sofridas, seriam medidas objetivas associadas a resultados. Rapidamente compreenderão que a probabilidade de atingir estes resultados depende da função exercida em campo, ou seja, um guarda-redes tem menos probabilidade de marcar golos, poderá aí adotar-se a medida e ser os golos sofridos, e tem eventualmente menos probabilidade de sofrer castigos ou faltas, tendo em conta a posição específica em que joga em campo. Portanto, é necessariamente útil a adoção de medidas objetivas, mas dá-nos sobre o desempenho em campo, ainda assim, e sobre cada um dos titulares, tendo em conta que ocupam posições diferentes, uma visão naturalmente parcelar e, por isso, incompleta. Vejamos vantagens da utilização das medidas objetivas. Alinhamento do desempenho com a estratégia. No caso do futebol, o objetivo é sempre ganhar. Ganhar pressupõe marcar mais golos que a equipa oponente, ou, portanto, obter um resultado melhor que o da equipa oponente, e, portanto, há aqui um claro alinhamento entre aquilo que estamos a medir em cada um dos jogadores em campo e o que é a estratégia ou os comportamentos profissionais que contribuem para a consecução da estratégia da equipa. Obviamente que a escolha dos objetivos SMART pode envolver e deve envolver a participação dos empregados na definição desses objetivos, na definição dos targets, ou seja, para o jogo em causa ou para o campeonato em causa, qual é o mínimo esperado em termos de golos, qual é o máximo aceitável em termos de infrações, por exemplo, e, portanto, não apenas a escolha dos objetivos, como a definição dos limiares ou do grau de atingimento desses mesmos objetivos. Este processo de participação tem um caráter motivacional importante. Ao envolver as pessoas no estabelecimento destas metas, é maior naturalmente depois o seu empenho para a consecução das mesmas. Possibilita o feedback a meio do período, portanto, a meio da época podemos saber quão distantes estamos das metas que foram definidas e, portanto, do atingimento dos objetivos. Obviamente que alinha as recompensas com a estratégia e o desempenho, portanto, não apenas a meio do período, como a miúdo, portanto, com regularidade, podemos saber quão distantes estamos das metas e quanto desse grau de consecução representará para cada um dos titulares em termos de recompensas, que podem ser naturalmente recompensas monetárias de caráter variável, porque estará dependente da consecução destes objetivos e da obtenção de resultados.
Aparentemente é mais fácil usar, é mais fácil escolher medidas objetivas, porque é objetivo, permite menos discussão, portanto, aparentemente parece-nos um sistema mais justo. Talvez se utilizarmos um outro exemplo, tenhamos mais dificuldade ou maior facilidade em perceber que nem sempre é assim. Imaginemos que a função que estaremos a avaliar é de um contabilista ou de uma recepcionista numa empresa, aí é visível a dificuldade que está em escolher objetivos quantificáveis, mensuráveis da atividade da recepcionista ou da atividade do contabilista e que estejam alinhados com a estratégia da organização. Portanto, nestas situações nem sempre é fácil para muitos cargos nas nossas organizações, escolher medidas objetivas que sejam transparentes, que sejam justas e que tenham este alinhamento claro com os objetivos do negócio e da organização. Portanto, esta é uma das grandes desvantagens das medidas objetivas, é que é difícil de aplicar a certas funções. É pobre ou são pobres, são medidas pobres do ponto de vista do desenvolvimento, não diz o que fazer. Imaginemos que temos um jogador com um número excepcionalmente elevado de faltas portanto, de punições. Obviamente ele será punido do ponto de vista das recompensas por este seu resultado, mas nada sabe através dessa informação e dessa punição, sobre o que deverá fazer e como deverá fazer para diminuir esse resultado desfavorável. Portanto, um outro aspecto das medidas objetivas é que podem comprometer resultados de longo prazo. Acredita-se que os sistemas de objetivos de curto e médio prazo associado aos sistemas de recompensa dos Chief Executive Officers, portanto dos diretores gerais e dos membros dos conselhos de administração, portanto um excessivo enfoque na concretização de objetivos, de resultados de curto prazo, prejudique a consecução da estratégia da organização no médio e longo prazo, comprometendo aí a obtenção de resultados. Uma outra desvantagem é o poder negligenciar tarefas que são importantes, mas não são mensuráveis. Por exemplo, no exemplo da indústria do futebol, como não são medidas as interações, o trabalho de ajudar à equipa e ajudar a um bom clima e bom funcionamento da equipa, estas condutas que são igualmente profissionais, ao não serem medidas, porque não são fáceis de medir, escapam à observação e, portanto, os titulares ao longo do tempo podem pura e simplesmente deixar de investir nessas condutas porque não são recompensados por elas. Talvez uma das maiores desvantagens das medidas objetivas é o poder premiar ou punir resultados que estão fora do controle dos indivíduos. Por exemplo, quando um indivíduo é premiado pela consecução de objetivos de vendas, isto estar muito mais dependente da evolução macroeconómica e, portanto, do poder de compra de um determinado mercado em particular e estar muito menos influenciado pela capacidade de venda ou de negociação dos profissionais e, portanto, as pessoas acabam por ser premiadas, acabam por ser recompensadas por resultados para os quais contribuíram um pouco. E, portanto, isto pode gerar naturalmente condutas oportunistas, até porque as pessoas tenderão, e há evidência empírica nesse sentido, que as pessoas tendem a focar a sua atenção e o seu esforço naquilo que pode ser medido e, portanto, naquilo que as recompensará, deixando de investir noutras condutas que são ainda assim condutas profissionais importantes, mas que ao não serem observáveis nem mensuráveis, nem, portanto, recompensadas, deixam de ser prioritárias.
As medidas subjetivas, por exemplo, os comportamentos, as atitudes, os valores revelados na execução do trabalho, são também na indústria do futebol importantes. Conhecemos exemplos de jogadores de futebol brilhantes, brilhantes do ponto de vista do resultado, brilhantes do ponto de vista da sua capacidade para resolver disputas e, portanto, para marcar mesmo em situações limite, e sabemos o quanto desse desempenho é afetado e às vezes até muito penalizado por comportamentos agressivos, destrutivos, pouco cooperativos dentro da equipa e ou na relação com os adversários ou com os árbitros. Portanto, também a indústria do futebol nos ilustra com casos reais sobre a importância de que o sistema de avaliação de desempenho inclua também medidas subjetivas, medidas comportamentais, não apenas com o objetivo de controle, como já sabemos, mas sobretudo com o objetivo de ajudar os titulares a melhorarem essas condutas e, portanto, a melhorarem o modo como esses comportamentos ajudarão à obtenção de resultados. As vantagens de incluir medidas subjetivas. Permite alinhar o desempenho e, portanto, estas melhorias de desempenho com a estratégia, mas principalmente com a cultura da organização. Queremos ter comportamentos profissionais que estão em linha, que são consistentes com os nossos estándares elevados de orientação para o cliente e serviço sem falhas, como no exemplo do Four Seasons que vimos anteriormente. As medidas subjetivas possibilitam feedback a meio do período, portanto é sempre possível a chefia reunir-se com o colaborador e dizer ok, consigo perceber os esforços que tens feito para melhorar o atendimento que fazes, mas deverás desenvolver este ou aquele ou outro aspecto. As medidas subjetivas são aplicáveis às funções onde não é fácil definir objetivos SMART, no caso a recepcionista, no caso do contabilista, como vimos anteriormente. Aparentemente é mais fácil para alguns utilizadores por ser subjetivo, portanto algumas pessoas acreditam que pelo facto de estarmos a observar comportamentos se torna mais fácil emitir sugestões de melhoria aos colaboradores, nem sempre é assim. Previne condutas oportunistas, ou seja, previne que alguém seja recompensado pelo esforço comum, quando na realidade tem comportamentos que são anticooperativos dentro do grupo. Portanto, ao considerar-se esses comportamentos anticooperativos, a avaliação final sairá balanceada. E contribui para o desenvolvimento profissional porque é mais específico quanto ao feedback que se dá ao colaborador sobre aquilo que tem que mudar. Desvantagens. É naturalmente difícil de aplicar a certas funções, funções que são exercidas isoladamente, funções onde não é fácil observar os comportamentos profissionais cotidianos, por exemplo. Pode comprometer resultados de curto prazo, ou seja, um colaborador, no futebol isso é evidente, por vezes quando temos um jogador com condutas anticooperantes e agressivas e quando ele sabe que está a ser observado, acompanhado, seguido, tendo em vista melhorar esses comportamentos, muitas vezes a preocupação com a melhoria desses aspectos compromete a sua capacidade de execução e, portanto, a sua capacidade de marcar golos. Portanto, até que o desempenho se torne balanceado, há este risco de poder comprometer no curto prazo a consecução de alguns resultados. E talvez o aspecto mais difícil será o facto de que quando observamos comportamentos e quando utilizamos medidas subjetivas, podermos estar mais sujeitos a erros de avaliação ou condutas oportunistas por parte das chefias e subordinados. Queremos dizer com isto que quando se aproximam os momentos da avaliação, é natural que chefias e tutelares estejam mais sensíveis a esse aspecto, alterem oportunisticamente o seu comportamento profissional nesses períodos, findos os quais regressam ao seu modo habitual de fazer as coisas. E, portanto, isto suscita um erro de avaliação, que é o utilizar a última informação, a informação mais disponível e, portanto, conseguindo aí uma apreciação de desempenho mais favorável do que aquela que resultaria de uma observação da totalidade do período.
Convidava-vos agora a ver dois breves filmes que fazem distinções muito importantes. O primeiro aborda a questão do desempenho versus o resultado e a questão, a velha questão de que o objetivo da gestão é contribuir para a eficiência e para a eficácia, e, portanto, é um breve filme que distingue estes dois conceitos. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a importância do desempenho. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Um cavalo chegou em primeiro lugar, ganhou o prêmio de $15 mil. O segundo colocado ganhou um prêmio de $5 mil. Significa que o primeiro cavalo é 3 vezes mais veloz que o segundo? Não, a diferença pode ser de nariz. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Quem chega primeiro, todo mundo lembra. Quem chega segundo, ninguém lembra mais. Cabral foi quem descobriu o Brasil. Quem é que estava comandando a próxima chegada? Você não sabe. Armstrong foi o primeiro homem que pisou na Lua. Quem foi o segundo? Você também não lembra. A pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Então, você não precisa revolucionar a sua vida para mudar os seus resultados. Nós precisamos fazer coisas estratégicas constantemente. Pequenas coisas constantes em pontos estratégicos faz a tremenda diferença. E o que diferencia o profissional do amador é paciência e persistência. O profissional sabe que Roma não foi construída em um dia. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Então, quando eu estou trabalhando estrategicamente, mudando o meu desempenho, faz uma diferença no resultado. Se eu imagino 2 indivíduos, um muito bem sucedido e um outro muito fracassado, eles podem levantar mais ou menos à mesma hora, almoçar mais ou menos à mesma hora, jantar mais ou menos à mesma hora e dormir mais ou menos à mesma hora, não é verdade? E um é bem sucedido e o outro é fracassado. Você vai analisar, a diferença está nos detalhes. São pequenos detalhes que, feitos constantemente em pontos estratégicos, que vão fazer a diferença. Você entender esse conceito de que uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado, isso, inclusive, estimula a gente a querer melhorar as nossas vidas pessoais e profissionais. Porque eu não preciso estar fazendo demais. Eu preciso apenas ver onde é que são os pontos estratégicos onde eu posso alavancar. Eu não consigo derrubar uma porta, mas se você me entregar um pé de cabra, eu derrubo com facilidade, porque eu estou alavancando. Se eu aprender a alavancar com pequenas modificações de desempenho em pontos estratégicos, é o suficiente. Pois é. Isso é que nós temos para passar para você hoje. Estamos ficando por aqui. Até a próxima. Na verdade, Olá, a mensagem tudo bem? principal aqui seria de que pequenas mudanças de natureza comportamental podem trazer consigo um grande impacto do ponto de vista de resultado. E, portanto, a conclusão seria de que um adequado sistema de gestão de desempenho deverá incluir não apenas uma medida do resultado, quem chega em primeiro ou em segundo lugar, mas medidas da consecução destes comportamentos que levam ou não ao atingimento desses resultados e que, portanto, ao serem identificados e trabalhados, levam a uma melhoria do desempenho profissional. Vamos ver então agora a distinção entre eficiência e eficácia. Olá, tudo bem? Era uma vez um navio carregando ouro. Alta prioridade. E o motor do navio enguiçou. O dono do navio disse, não podemos ficar parados. Traga aqui o melhor técnico do porto mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o navio. Ele disse, para. Traga aqui o melhor engenheiro do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 3 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse, para. Traga aqui o indivíduo que montou essa máquina. Pode buscar de helicóptero. Eles buscaram. Veio ele e o assistente dele. Chegaram ao navio. Foram à casa das máquinas. Escutaram o barulho do vapor. Tocaram nos canos. Ele perguntou para o assistente dele,
você tem um martelo? Ele disse, tem. Ele deu um martelo para ele, tinha uma válvulazinha vermelha no canto, ele deu uma martelada e falou, ligue. Eles ligaram. Tudo funcionou às mil maravilhas. Eles mandaram as contas. O cara que trabalhou um dia mandou uma conta de $200. O trabalho dele. O cara que trabalhou 3 dias mandou uma conta de $1.200. Ele cobrou 400 por dia, porque ele era engenheiro, mais sofisticado. E o cara que deu uma martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio disse, eu vou pagar porque ele consertou meu navio, mas só com uma condição. Ele vai me dizer por que ele cobrou $10.000. E ele mandou uma cartinha para o dono do navio. Para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Por que eu comecei contando essa história? Porque eu mostro para você aqui a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia precisa fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Não adianta você fazer bem feito algo que não necessita ser feito. Se você olhar na burocracia, a burocracia brasileira, que é a única coisa que nos salva dela, a sua própria ineficiência, a burocracia brasileira, ela faz você fazer uma porção de coisas que não são necessárias. Muito bem feito, mas que não precisa ser feito. Todas as vezes que você for fazer algo que envolver tempo ou dinheiro da sua parte, a pergunta é a seguinte, isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo aquilo que não precisa ser feito. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. As pessoas que ganham dinheiro no mundo de negócio estão mais focadas na eficácia do que propriamente na eficiência. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá. Muito, muito interessante esta distinção e, portanto, muito pertinente para compreendermos que o contributo da gestão para as organizações é, de facto, aumentar a sua eficiência e a sua eficácia. Passando ao tema de quem avalia, portanto, quem são os avaliadores nas organizações. Podemos identificar 4 grupos. O mais tradicional são as chefias, portanto, as chefias enquanto supervisores das funções subordinadas e, portanto, enquanto conhecedores das funções subordinadas. A autoavaliação, ou seja, o próprio participa autoavaliando-se. A avaliação pelos pares, menos comum, mas ainda assim em alguns grupos profissionais presente, sobretudo na área dos profissionais de saúde ou na área do ensino, por exemplo, e temos ainda a avaliação 360 graus. Neste quadro resumo temos as vantagens e as limitações de cada uma destas fontes, o que significa que, mais uma vez, um adequado sistema de avaliação de desempenho deverá incluir o maior número possível de fontes, conquanto esse esforço de reunir informação acrescida seja compatível, seja consistente com os meios disponíveis e com a cultura da organização. E já veremos como. A avaliação pela chefia tem a vantagem de possuir o poder formal, portanto, é tacitamente aceite que o chefe possa avaliar o trabalho que fazemos. Tem limitações importantes quando o chefe desconhece a natureza e a especificidade da nossa função, quando a chefia está muito tempo ausente, quando a chefia é pouco sensível às questões do contexto e às especificidades da função que exercemos. Portanto, tem aqui o sermos avaliados exclusivamente pela chefia direta, tem um potencial de geração de insatisfação e de conflito social importante, sobretudo quando exercemos funções que são naturalmente muito complexas, que não são exercidas num único local de trabalho, que são exercidas em diversos contextos, sob circunstâncias que são muito diferentes. Podemos criar a percepção de que a avaliação a que estamos sujeitos é injusta, é parcelar, é muito incompleta e que, portanto, a chefia não é a única, ou se quiserem, a melhor pessoa para ter uma visão de conjunto.
Para colmatar algumas destas limitações, a autoavaliação quase sempre está presente, ou seja, na maior parte dos sistemas de gestão de desempenho, mesmo os mais simples, inclui não apenas a avaliação pela chefia, mas digamos assim, o contraponto, ou seja, a autoavaliação. Obviamente tem vantagens, porque a pessoa, quando se autoavalia, resiste menos ao processo de avaliação per si, porque sente que tem possibilidade de se comprometer com o processo e, portanto, autorresponsabiliza-se também pela emissão de uma opinião e, portanto, pela emissão de um parecer. Tem, obviamente, limitações psicométricas, porque se há titulares que são excessivamente generosos consigo mesmos, há outros que são ainda mais severos que a chefia e os pares. E, portanto, obviamente que é uma autoavaliação, é um exercício de subjetividade que resulta da visão que cada titular tem do seu desempenho face às condições do exercício profissional. De qualquer forma, é uma componente, é uma fonte, eu diria, essencial de qualquer sistema de avaliação de desempenho. A avaliação pelos pares. A avaliação pelos pares tem uma grande vantagem, que é o de criar um ambiente colegial, que é sobretudo muito importante quando as funções exigem uma grande interdependência, quando o trabalho é muito realizado em equipa e quando é muito difícil que cada um consiga concretizar os seus resultados e, portanto, alcançar resultados sem o apoio, sem a colaboração, sem a interdependência com outros. Portanto, sempre que o trabalho é desta natureza, é um trabalho de equipa, é um esforço de equipa mais do que um esforço individual, a avaliação pelos pares estará inteiramente recomendada. Quando não, obviamente que tem limitações importantes, que é o facto de poder ser utilizado para condutas oportunistas sempre que existir a convicção de que a minha avaliação será tanto melhor quanto pior for a avaliação que eu der aos meus colegas. Portanto, estaremos aqui com um sistema a incentivar condutas oportunistas e, portanto, a incentivar a competição e não a cooperação. Obviamente que a avaliação pelos pares é um pouco mais limitada do ponto de vista do feedback, ou seja, é menos indicativa daquilo que pode ser feito para melhorar, sobretudo se é uma avaliação em termos relativos, ou seja, uma classificação dos melhores ou piores, sem detalhes ou sem sugestões sobre o que pode ser melhorado. Por fim, temos a avaliação 360 graus. Como o nome indica, significa que nas organizações cada titular será avaliado por si, será avaliado pela sua chefia direta, será avaliado pelos pares, será avaliado pelos seus próprios subordinados e ainda será sujeito a uma avaliação de fontes externas, sejam estas fontes externas clientes externos com quem o titular da função interage ou clientes internos, ou seja, os titulares das outras funções dentro da organização, à qual o titular presta serviços, apoio ou assessoria. Portanto, como imaginam, para cada titular reúne-se um conjunto muito vasto de informação com proveniência muito diversa. Um sistema deste é naturalmente complexo, como é complexo, é demorado, é dispendioso e este talvez seja a sua principal limitação. E pressupõe condições de aplicação favoráveis, ou seja, pressupõe que quando as pessoas emitem ou fazem apreciações de desempenho sobre colegas, chefias ou fornecedores de serviços, o fazem em sã consciência e, portanto, o fazem sem temerem ser prejudicados por emitirem livremente a sua opinião. Portanto, pressupõe um clima de cooperação, uma cultura democrática e pressupõe que são seguidos procedimentos de confidencialidade que protegem os avaliadores.
Regressando ao nosso mapa resumo, já vimos quais são os objetivos da gestão do desempenho, em que o objetivo essencial será um objetivo de melhoria, um objetivo de desenvolvimento permanente do desempenho da organização e, portanto, dos indivíduos. O que se avalia, portanto, já referimos que se deve avaliar medidas objetivas e medidas subjetivas. Quem avalia, portanto, refletimos sobre as diversas fontes de informação para a avaliação de desempenho e agora consideraremos alguns exemplos de sistemas de avaliação de desempenho. Convidava-os a este título a consultarem outras fontes, portanto, o próprio Manual de Gestão de Pessoas é bastante detalhado ao ilustrar vários sistemas de avaliação de desempenho. Tem igualmente este livro, onde podem encontrar muito mais informação sobre os diversos sistemas de avaliação de desempenho. Temos sistemas de desempenho centrados na personalidade, menos comuns nas organizações com fins lucrativos, portanto, incluem escalas de traços. Temos sistemas de avaliação de desempenho centrados em comportamentos, de que temos alguns exemplos: a análise de incidentes críticos, as escalas de escolha forçada, as escalas de observação comportamental, se, por exemplo, uma recepcionista acolhe ou não com um sorriso todos os visitantes, se procura tratar os visitantes pelo nome, se revela as condutas de atendimento adequadas. Portanto, são sistemas de avaliação de desempenho centrados na observação de comportamentos em contexto profissional, centrados na comparação com outros, ou seja, a ordenação simples por pares ou a distribuição forçada em função de métricas de resultados ou métricas comportamentais, e temos ainda os sistemas puros centrados nos resultados, na consecução de objetivos, de que é o exemplo a existência de padrões de desempenho, por exemplo, na indústria, onde há tempos que devem ser cumpridos, onde há procedimentos que devem ser rigorosamente seguidos e, portanto, os sistemas de avaliação de desempenho verificam se estes aspectos são ou não cumpridos, e temos ainda os sistemas de gestão por objetivos, como referimos anteriormente. Neste slide, disponível no Manual de Gestão de Pessoas, temos uma classificação dos métodos de avaliação de desempenho em função do tipo de abordagem mais absoluta, portanto, cada titular avaliado per si versus uma abordagem mais relativa, ou seja, a avaliação feita por comparação com pares, e o foco dos métodos em medidas mais objetivas, consecução dos resultados, ou medidas mais de natureza comportamental e de natureza individual. Portanto, neste quadrante superior, portanto, métodos assentes na medição de resultados em termos absolutos, cumpre ou não, atinge ou não as metas estabelecidas, temos a gestão por objetivos e o Balance Scorecard. No outro extremo, temos métodos de posicionamento relativo, como o desempenho de alguém compara com pessoas que exercem funções similares, em termos de atributos individuais. Temos a ordenação simples, temos a ordenação emparelhada e temos a distribuição forçada. Se repararem, o método de distribuição forçada aparece aqui classificado porque a distribuição forçada pode servir para classificarmos resultados, quem da nossa equipa atinge ou excede os resultados previstos e quem não cumpre. Portanto, temos aqui logo uma classificação nas duas categorias extremas de desempenho. Podemos ter a distribuição forçada, não por quem cumpre ou não objetivos ou metas de desempenho objetivas, mas como quem revela sempre, em todas as situações, condutas de atendimento adequado versus quem nunca revela essas condutas e esses comportamentos. E, portanto, temos também aqui a possibilidade de distribuir os nossos titulares por duas categorias extremas de desempenho. O método de distribuição forçada é muito comum
É muito comum, após a famosa distribuição percentual 20, 70, 10, ou seja, 20 desempenho insatisfatório, 70 desempenho standard e 10 de desempenho excepcional, introduzida por Jack Welch na General Electric nos anos 90 e, portanto, após essa década, são abundantes os exemplos de importação do método para as organizações. Portanto, basicamente, o método exige que os avaliadores forcem a uma distribuição do desempenho, classificando os seus subordinados ou a sua equipa em categorias e estabelecendo limites máximos, ou seja, dizendo que de um conjunto de 100 pessoas, 15 e apenas 15 podem ter um desempenho muito bom, portanto, os 15 melhores. 15 estarão que estar necessariamente na categoria de pior desempenho e, portanto, os 15 piores e depois todos os restantes distribuindo-se pelas categorias intermédias. Significa isto, como estarão a compreender, que os 15 melhores em alguns anos podem corresponder aos 15 piores do ano passado, em anos menos positivos. Os 15 classificados com um desempenho inadequado podem ser, noutras organizações, desempenhos excelentes. Como aqui a categorização é uma categorização relativa, há sempre esta possibilidade de injustiças. Quais são as vantagens e quais são os motivos pelos quais o método de distribuição forçada, a maior parte das vezes, é utilizado? É utilizado quando é preciso fazer classificações de desempenho de um enorme contingente de pessoas, é utilizado para prevenir o erro da tendência central, ou seja, o erro que muitas chefias cometem ao atribuir as classificações médias ou as classificações máximas a todos os seus colaboradores. É comum ouvirmos a chefia dizer: a minha equipa é verdadeiramente excepcional, não é comparável à equipa de nenhum outro departamento, todos os meus colaboradores são excepcionais e, portanto, eu tenho que lhes dar a nota máxima. É um pouco para contrariar esta atitude que uma distribuição forçada é utilizado e imposto em muitas organizações, com o objetivo de que, mesmo quando uma equipa é excepcional, a chefia seja obrigada a definir qual é o mais excepcional e qual é o menos excepcional dentro do grupo. Portanto, o objetivo é também um objetivo de pressão cultural, porque ao forçar esta distribuição forçada ano a ano, o objetivo é pressionar os titulares que sabem que serão classificados deste modo a trabalharem arduamente para escaparem a esta categoria inferior em cada ano e, portanto, estarem sempre acima da linha d'água, como costuma dizer-se. Desvantagens, obviamente que gera classificações arbitrárias e injustas, naturalmente que sim. Pode ter um efeito cooperativo na cooperação e no trabalho em equipa, porque o objetivo é que eu não esteja entre os 15% piores, desejavelmente que esteja entre os 15% muito bons. Quanto menos colegas estiverem em condições de estar na categoria muito bom, maior é a probabilidade de que eu ascenda a esse lugar. Pode gerar perda de motivação nos indivíduos, sobretudo quando eles não compreendem o que podem fazer para melhorar e, portanto, para mudar de categoria. E, por fim, talvez o aspecto mais desvantajoso seja o facto de que, com um sistema destes, as pessoas concentram-se apenas nas tarefas e nas responsabilidades que sabem que serão consideradas para efeitos de avaliação, negligenciando ou dando muito menos atenção a tudo o resto, o que obviamente diminui os comportamentos de cidadania organizacional nos locais de trabalho, diminui a cooperação, o trabalho em equipa e, portanto, pode criar um contexto de trabalho desagradavelmente competitivo, que também pode penalizar a consecução da estratégia da organização.
O método de avaliação 360 graus de que falamos há pouco. Envolve, como se dizia, a recolha de informação de muitas fontes, desde o próprio aos pares, às FIA, subordinados e utilizadores externos. Temos aqui o humor de Dilbert sobre isso e, portanto, duas mensagens principais desta tirazinha de banda desenhada é a ideia de que quanto piores forem as avaliações que eu dê aos meus colegas, maior as hipóteses de que as minhas avaliações sobressaiam. E quanto maior for a minha manifestação aos colegas de que eu estou com eles, provavelmente melhor poderá vir a ser a avaliação que eles farão de mim. E, portanto, como se vê, o que está implícito nesta tirazinha de banda desenhada é os efeitos perversos e, portanto, os efeitos não esperados de um método de avaliação de 360 graus. Portanto, um método de avaliação de 360 graus exige um contexto específico, ou seja, exige que seja utilizado num contexto de trabalho, numa cultura democrática, onde é perfeitamente aceitável que os membros do Conselho de Administração possam ser avaliados por seus reportes diretos e sem que isso seja percebido como ofensivo ou persecutório em alguma maneira. Portanto, pressupõe uma cultura muito desenvolvimental, pressupõe um respeito grande pelos mecanismos de gestão do desempenho e, portanto, uma enorme seriedade quanto à avaliação que assim se obtém e ao feedback que se recebe. Naturalmente, quando somos avaliados por várias fontes, há um maior respeito por essa avaliação, há uma maior convicção de que o processo é justo e rigoroso, sobretudo se os avaliados e avaliadores têm a certeza de que o processo é anónimo, confidencial e que, portanto, não serão prejudicados de nenhuma maneira no futuro pela seriedade e, portanto, pela frontalidade das suas avaliações. Se estas condições de cultura organizacional e de contexto não existirem, a minha recomendação é que talvez um método de avaliação mais simples, que não a avaliação de 360 graus, deva ser utilizada. Desvantagens e potenciais problemas. De facto, se há muitas divergências da avaliação, se há avaliações muito dispares, é natural que as pessoas comecem a criar a convicção de que as avaliações foram feitas com base noutros interesses e não retratando com justiça e objetividade as situações profissionais. As avaliações pouco favoráveis, sobretudo pela primeira vez em que se recebem, sobretudo se temos um diretor ou uma chefia de topo que pela primeira vez é confrontada com um feedback muito negativo por parte de pares ou por parte de subordinados, é natural que isto tenha um impacto muito grande e que suscite uma primeira reação negativa, mas que tenderá a atenuar-se se associada ao método de avaliação 360 graus, portanto, se associado ao diagnóstico, a gestão e a gestão de recursos humanos em particular, proporcionar ações de melhoria. Ou seja, depois de um feedback negativo recebido, é essencial que o sistema de gestão do desempenho preveja ações de formação, coaching, mentoring que ajudem o colaborador a melhorar nas competências que terão sido identificadas como menos positivas. Há a possibilidade, portanto, deste lado do slide identificam-se um conjunto de maus usos a que o método 360 graus pode estar sujeito, a possibilidade de retaliação, enviesamento das avaliações, a utilização para outros fins e, naturalmente, que é um sistema que utiliza a informação de várias fontes e, portanto, exige até uma certa automatização do processo. As organizações que utilizam os métodos 360 graus têm um sistema informático de suporte que permite que, por exemplo,
por cada chefia. Os subordinados que são convidados a pronunciar sejam contactados por e-mail, as respostas que dão são registadas no sistema informático de uma forma anónima e, portanto, o próprio sistema contabiliza os resultados de uma forma anónima e confidencial. Vamos ver um pequeno filme que explica as vantagens e desvantagens do sistema 360 graus. Como eu gostaria de ser avaliada? Acredito que pelo resultado e pelo sucesso dos projetos que a gente realiza. Acho que tem que ser uma coisa entre o chefe e o funcionário. Performance, resultado. Mas no dia a dia, uma conversa. Eu acho que no final você acaba sendo avaliado pelo resultado que você obtém. Os métodos de avaliação que existem hoje, na minha opinião, são muito ainda subjetivos. Você precisa que as pessoas entendam o sentido exato do que é avaliar e que não é punir. Crítica é uma coisa que o ser humano não lida muito bem, né? Porque tem um ponto de subjetividade na hora que você vai analisar um profissional. Claro que você tem que puxar isso para o método, para um processo, para ajudar nessa subjetividade. Não existe nada formalizado por esse feedback. Basicamente é um resultado mesmo, a gente avalia numa amostra anual, alguma coisa assim. Não tem um processo formal, é mais por feedback do meu diretor mesmo. Cada um de nós somos avaliados por todos. Quando você tem uma avaliação 360 graus, você tem mais elementos que possam dar subsídios para você ter um melhor panorama do profissional. Na medida em que as pessoas falam, finalmente eu vou poder avaliar meu chefe, eu vou poder ser avaliado por pessoas que têm interface direta com o meu trabalho, que conhecem aquilo que eu faço, e eu não vou estar, entre aspas, à mercê de uma avaliação totalmente subjetiva, que é a relação minha com o meu superior imediato. Muitas vezes você vê a sua avaliação na boca do seu colega, né? Então eu acho que é algo assim, um tanto quanto interessante, né? Você ouvir a opinião do seu colega com relação ao que você está produzindo no seu dia de trabalho. Em termos de negócio, o impacto maior nessas questões de avaliação dos profissionais é na retenção dos talentos que você tem. Se você não tem um bom monitoramento, uma boa avaliação dos seus talentos, você não consegue entender as necessidades que eles têm. Normalmente, no final do mês, todos os funcionários se reúnem e há como se fosse uma mesa redonda, onde todo mundo comenta sobre as expectativas. O trabalho toma grande parte do seu dia, então é sua vida. Então, você convive com aquelas pessoas. Então, saber o que elas acham de você também é muito importante. E tem uma coisa importante, que às vezes não é só a questão de reduzir custos e você ter os seus processos mais eficientes, que é você dar alguns saltos na empresa e você aumentar a sua receita, a sua lucratividade com inovação. Que isso são muitas coisas que você, tendo uma boa avaliação e uma boa motivação dos seus profissionais, você consegue captar melhor as inovações dentro da organização. O senso de realização das pessoas hoje está muito mais... ninguém só trabalha, ou a grande maioria não trabalha só apenas pelo dinheiro, mas é a vontade de crescer, de se sentir realizado, de se sentir participante daquilo que faz, né? Não só a questão resultado, mas eu acho que o posicionamento com os profissionais, né, postura profissional. Uma evolução profissional, você melhorar cada vez mais. Nesse processo de avaliação 360, esses conceitos de feedback têm que estar muito amadurecidos já tem que estar cristalizados. Então as pessoas no primeiro momento falam, será que eu posso ser verdadeiro? Será que vem alguma punição no segundo momento? Depois que isso está internalizado dentro da organização, eu vejo assim que é uma coisa muito bem aceita e é um caminho sem volta, porque depois que as pessoas estão acostumadas a serem avaliadas por pares, por áreas que têm interface direta com o trabalho delas, na medida em que elas avaliam o chefe e isso está implantado,
literalmente não dá para voltar atrás, porque você teve um ganho adicional um ganho muito expressivo de participação dentro da organização. Então eu acho que é um momento que você para e que você pode estar se avaliando e se reciclando, né? Ter conhecimento do que está acontecendo à sua volta, no seu trabalho, é fundamental. Não adote 360 sem estar consolidado uma outra avaliação de desempenho tradicional, nos moldes mais tradicionais, para que depois você consiga ter os benefícios que a avaliação 360 proporciona. Excelentes recomendações, portanto, a propósito da adoção do método de avaliação 360 graus. Há um aspecto que no filme talvez não terão dado a devida importância e eu gostaria de ressaltar, a ideia de que os bons profissionais não toleram ser injustamente avaliados e não serem apoiados nos seus esforços de melhoria profissional permanente. E, portanto, um mau sistema de gestão do desempenho pode ser um dos motivos que leva à saída da organização dos melhores talentos. A minha experiência profissional diz-me isto e revelou-me inúmeras situações em que isto aconteceu, ou seja, indivíduos muito preocupados com a sua evolução profissional permanente, e quando refiro evolução não digo promoção, não me refiro a ganhar mais, mas a sentirem que em cada ano profissional há novos desafios e estão em permanente desafio da sua capacidade de os concretizar. E, portanto, o saber que fazem parte de uma equipa ganhadora, que fazem parte de uma equipa exigente e de uma equipa que tem sistemas de gestão de desempenho que incentivam a essa exigência, portanto, a essa melhoria permanente, é condição essencial de retenção destes indivíduos. Se, pelo contrário, eles estão sujeitos a um sistema de avaliação de desempenho burocrático, rotineiro, tradicional e, portanto, injusto, ainda que sejam classificados no topo do desempenho, ainda que anualmente a apreciação seja excepcional, o que estes indivíduos percepcionam é que estão num contexto que não é suficientemente desafiante e exigente para que possam melhorar. Também a indústria do futebol nos dá inúmeros exemplos disso e nos dá exemplos de como jogadores muito preocupados com o seu desempenho profissional procuram integrar-se nas equipas mais exigentes, ainda que umas vezes por outras não sejam titulares, ainda que umas vezes por outras tenham dificuldades acrescidas de integração nesses contextos progressivamente mais exigentes. Uma nota para referir as qualidades dos sistemas de avaliação de desempenho, são em tudo iguais às qualidades dos métodos de seleção, se recordam. Portanto, é importante que o sistema de avaliação de desempenho meça o que queremos medir, portanto, meça o desempenho, ou seja válido. É importante que seja fiável, ou seja, que o mesmo desempenho avaliado por pessoas diferentes conduza a resultados similares, portanto, seja fiável, seja prático. A grande maioria dos sistemas de avaliação de desempenho sofre desta queixa e desta crítica, é que são sistemas de avaliação de desempenho demasiado extensos, burocráticos, difíceis de preencher, de aplicar e, obviamente, que sejam sistemas de avaliação de desempenho que permitam diminuir, eu refiro diminuir e não eliminar, porque é virtualmente impossível que em situações de a avaliação seja sempre integralmente objetiva, mas que permitam diminuir o efeito de halo, o efeito de leniência ou severidade e o efeito de tendência central. Quanto maiores as fontes de avaliação, quanto maior for o conhecimento dessas fontes, do trabalho tal qual ele está a ser realizado no dia-a-dia, maior as chances de que estes erros estejam diminuídos. Por fim, chegamos à entrevista de desempenho. As entrevistas de avaliação de desempenho, como referia-se no filme, são comuns em quase todas as organizações, associadas a quase todos os sistemas de avaliação de desempenho, incluindo os mais tradicionais, e é, no geral, uma conversa da chefia direta com o titular, onde é revisto o passado, ou seja, as funções exercidas, as principais dificuldades e as principais realizações. Podem interrogar-se porque é que se revê o passado. Revê-se o passado porque é muito comum nas nossas organizações dinâmicas a chefia não acompanhar diariamente, a par e passo, o trabalho tal qual está a decorrer no terreno
E é nesta conversa que muitas vezes a chefia descobre que o titular está a acomodar, portanto, está a realizar funções adicionais de que ele não tinha conhecimento. Rever o presente, ou seja, rever a situação atual, quais foram as principais mudanças ocorridas, o que é que foi bem feito, as principais realizações, o que é que, na opinião de ambas as partes, pode ser melhorado e este aspecto importante, o que é que aprendeu. É muito indicativo para uma chefia e, portanto, quando vierem a ser chefias, detectarem qual é a percepção que os vossos colaboradores têm do que aprenderam. Quando um colaborador está na organização e sente que não aprendeu nada desde o último momento da avaliação, é chegado o momento de introduzir mudanças. A maior parte das pessoas move-se pelo interesse, pelo estímulo, pelo desafio daquilo que faz, por mais simples que sejam as suas funções, e, portanto, é muito importante que sintam que estão permanentemente a serem desafiadas e a aprender. Planear o futuro, portanto, é chegado o momento de, em face do que aconteceu, que ações concretas é que propõe para melhorar. Bom, se refere que desde a última avaliação não houve aprendizagens importantes, o que é que acha que ajudaria a aumentar o estímulo, a aumentar o desafio na função que exerce? Não temam, não há que temer pedir sugestões dos colaboradores. Os titulares das funções são os melhores conhecedores das mesmas e, portanto, são a primeira fonte de informação para estabelecer metas, estabelecer prioridades, novos projetos e, portanto, ações de melhoria. Eu gostava de convidá-los a visualizarem 3 filmes. Estes não estão em português e, portanto, exigirão um esforço de atenção vosso superior, mas são 3 filmes muito importantes que, na impossibilidade de simularmos entrevistas de avaliação de desempenho e, portanto, na dificuldade prática de termos uma formação mais direcionada à condução de entrevistas de avaliação de desempenho, vos permita ter uma ideia de como estas entrevistas poderão funcionar. A primeira delas tem um nome muito apelativo e explica a natureza destas entrevistas como a técnica da sanduíche. Olá, tudo bem? Quero conversar com você sobre uma técnica muito interessante de comunicação, de gerenciamento e até de educação de filhos. Chama-se a técnica do sanduíche. Já ouviu falar? Você já deve ter comido sanduíche alguma vez na sua vida, né? Vamos ver como é que é a estrutura de um sanduíche? O sanduíche tem o pão, o recheio, né? Se ele for de mortadela, ele é a mortadela. Se ele for de queijo, é queijo. E tem o outro pão. Então, olha só. Pão, recheio, pão. Essa é a estrutura do sanduíche. Vamos levar isso para o processo de gerenciamento. Você tem que chamar a atenção, sim, dos seus funcionários. Se o cara pisou na bola, você tem que chamar a atenção. Mas se você chamar a atenção, dependendo de como você chama a atenção, pode surgir um ressentimento. Então, um modo de você facilitar esse processo, amenizar isso, é usando a técnica do sanduíche. O pão é o elogio, o recheio é a reprimenda, é o chamar a atenção. E o pão é o outro elogio. Então, você começa elogiando, fala o que você tem que falar e termina elogiando. A pessoa vai sair da sua mesa como? Com a autoestima elevada. Aí não vai ter ressentimento. Você vai educar seu filho. Se o seu filho tem 5, 6 anos, você entra em casa, você é 2 vezes o tamanho dele e 5 vezes o peso. Você imagina alguém chegando aí agora, 2 vezes o seu tamanho e 5 vezes o seu peso, e dizendo para você que você é estúpido. Eu te garanto que você ficaria. Então, o pai e a mãe não pode dizer para a criança, você é estúpido. Ele pode até dizer que você cometeu uma estupidez. Você não critica a pessoa, você critica o comportamento da pessoa. Você vai dizer que seu filho é inteligente, mas que ontem o seu filho fez uma estupidez. Mas conhecendo ele, você acha que na frente, com a inteligência dele, ou seja, você começou com inteligência, terminou com inteligência do filho e teve o recheio da estupidez. Você não disse que ele é estúpido, você disse que ele cometeu uma estupidez. Ou seja, o elogio foi para a pessoa, a crítica foi para o comportamento da pessoa. O elogio vai para o funcionário. A crítica vai para o comportamento do funcionário. Você não critica o funcionário, você critica o comportamento do funcionário. Então, essa técnica do sanduíche
vai lhe ajudar em várias ocasiões. Quando você quer falar alguma coisa difícil, não sabe por onde começar, você prepara com pão, faz o recheio e termina com o pão. Isso vai acontecer, a pessoa vai sair de perto de você com a autoestima elevada. Claro que isso tem que ser praticado, isso é muito fácil na teoria. Na prática, você vai ter que fazer algumas vezes para o seu cérebro colocar isso no automático e virar um hábito. Aí fica mais fácil. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá. Muito bem. Vamos ver agora os restantes. O primeiro é um filme sobre como dar feedback negativo, portanto, numa situação de desempenho insuficiente ou inadequado, como ser preciso quanto ao feedback a proporcionar, e no segundo caso, sendo ainda mais específico, como poderemos dar feedback que ajude o colaborador a melhorar o seu desempenho, porque esse, não esqueçam, é o objetivo fundamental da gestão do desempenho. Giving negative feedback is often something managers and supervisors prefer to avoid. It is uncomfortable for the person giving the feedback and also uncomfortable for the person receiving it. As a manager, it is a requirement, and sometimes the kindest way is a way to change behaviour. In doing it properly, it can build trust, enhance relationships, and also, through direction, improve performance. There are ways on how not to give negative feedback, and there are also ways that are the best way to give negative feedback. Let us take a scenario. Your receptionist is texting at work. While they are with clients, they are also sending messages and receiving texts. And previously, their performance has been of a high level, but of late that has dropped off. Now let us take an example on how not to give negative feedback. Excuse me, Mark. You've been slacking around and people have been noticing. I don't want you bringing your mobile phone into work. You know better than that. Is that understood? Understood. Especially when done wrong, natural responses to negative feedback can include blaming others, outright denial, or reinforcing other negative behaviours such as retaliation. In using 10 strategies, some of these can be alleviated. 1. Get your emotions under control. You don't want to critique someone else's actions when you are angry or upset. You are likely to say something or react poorly to something that is said to you. 2. Find a private place. No one wants to receive negative feedback in front of others. Sometimes it is unavoidable, but that should be a last resort. 3. Consider timing. Negative feedback should be given as soon as possible after the event, so that it is foremost in the mind and can be addressed more effectively. 4. Focus on their actions, not on the person. Focus on performance and keep away from personal issues. Be specific and support with facts. 5. Be direct. This does not mean rude or blunt, but it does mean making your reasoning clear, job-related, and sticking to the facts. 6. Describe specific behaviours. Keep the focus on what the person does and what is under their control. If something is out of the employee's control, then no gain can be made by focusing on that behaviour. 7. Stop talking and seek confirmation. Give the other person a chance to respond or refute your statements. Ensure understanding. 8. Reaffirm your faith in the person. You have faith, it's just their performance you want them to change. 9. Define positive steps. Provide possible solutions and be goal-orientated. Agree on what future performance is appropriate for the employee. And finally, number 10, document the feedback for future reference. This is important for ongoing performance management. Also, keep your feedback tailored to the individual. Look at their previous performance. Are they of value to the company? Can they change their behaviour? This tailoring can take the form of frequency of feedback,
or alternatively, including it as part of their performance review. Now let's have a look at the scenario again on how best to give negative feedback. Excuse me, Mark. I'd like 10 minutes to talk to you. Have you got time to do it now and step into my office with me? Yes, I do. Thanks for meeting with me today, Mark. Lately, I've noticed that you've been using your cell phone a lot at work. You've been sending and receiving texts and in front of customers. Now, this happened earlier today, and a customer left, and she really didn't look very happy. So is there a reason for this happening? Yes, there is. At the moment, my wife and I are going through a trial separation, and she's not actually handling it too well. And I just want to reassure to her that everything's going to be fine. I'd hate for her to do something stupid. Well, thanks for sharing that with me, Mark, and I appreciate that you're going through a particularly difficult time at the moment and really hope that you manage to get things sorted. If you'd like to take some time off to address the issue, that's fine, just let me know. Actually, I would like to take some time off to sort this mess out. Okay. Meanwhile, while you're still at work, it is imperative that we give our customers the best customer service that we can. Can I ask you please to keep your phone in your locker while you're at work and that you just check it on your breaks? That's fine. You've always been fantastic at demonstrating quality customer service in the past and making people feel special. And that's part of what we're looking for in the team here. You're the first impression for our customers, and it's really important that we give them the service that they are after. Do you feel that that's a fair request? Yes, I do. I didn't realise my texting was getting out of hand. So for now on, I'll leave my phone in the locker and just check it during my breaks. Thank you. Giving negative feedback can be the kindest way to change behaviour. Now let's review the 10 steps on the best way to give negative feedback. 1. Get your emotions under control. 2. Find a private place. 3. Consider timing. 4. Focus on the actions. 5. Be direct. 6. Describe specific behaviours. 7. Stop talking. Do they understand? 8. Reaffirm your faith in the person. 9. Define positive steps, solutions, and be goal-orientated. And finally, 10. Document feedback for future reference. Remember, when you improve the way you give negative feedback, you can build trust, enhance relationships, and through direction, improve performance. Thank you. Vamos ver agora como se pode utilizar o feedback para resolver problemas de desempenho. Um outro exemplo, portanto. Lee! The Davis Group just rejected their new brochure. Look at that. How in the world can you let it go out like that? Yeah. I keep trying to tell you, we're going to have these kinds of problems because there's no infrared dryer on this press. If you want the stuff that quickly, then... Don't start with that. If the press was the problem, then all of your jobs would be wrong, now wouldn't they? Right. But with no dryer, you need to give me more time before the sheets are handled. Then how come everyone else's work's okay? And look at this mess. There's trash everywhere. How in the world can you work like this? You know what? Just get this place straightened up. Let's not have any more mistakes like this. We can't afford it. All right, I'm okay with cooperates with other team members to achieve results, so I'll mark you as meet standards for that one, Lee. Thanks. Which brings us to the tricky one. Completes all work on time and the quality required.
Why is that tricky? I'm afraid I'm going to have to mark you as fails to meet standards on that one, Lee. What for? My work's been okay. Not really. What do you mean? What do I mean? Well, there's your work area for a start. It looks like a dumpster. It's a disaster area. You never said anything. I think I did. I'm always telling you to get your area cleaned up. And then there's all the mistakes you've been making. What mistakes? What mistakes? The Davis Group's brochure, for starters. That's one. What else? If that's not bad enough, you're always missing deadlines. When did I miss a deadline? Look, I'm not going to sit here and quote you chapter and verse on all the jobs you've messed up. The point is, we both know your work isn't up to par. So I can't sit here and say, yes, he meets the standards, can I? I mean, honestly, can I? Look, just get yourself organized. Pay attention to what you're doing. I mean, just try harder, and let's see if you can do better during the coming year, all right? Hey, Carl. If you've got a minute, I need to discuss a concern I have with you. Okay. It's about Lee. Oh, no. What's he done wrong now? Oh, nothing. It's just he came to see me yesterday, and, well, he's not very happy. Not happy? What's he not happy about? The feedback you gave him at his performance appraisal. He just doesn't accept that he's failing to meet the standard we set. Well, then he should have said so. I mean, he signed the appraisal form. It's too late to change his mind now. Well, he's not happy. And I read your notes on the appraisal. You were pretty harsh with him, Carl. Well, somebody's got to tell him that his work stinks. And he's been unreliable. Well, did you discuss that with him? I mean, ways to improve his performance? Yeah, I told him. Don't think it's going to make any difference, though. Is he capable of delivering the performance that you want? You know, I don't know. If he is, he really hasn't shown it. Okay, maybe he could be a good worker, but I don't like his attitude. But don't you think we should at least try to turn his performance around? Well, I thought I did. What do you want me to do? Look, let's talk somewhere where it's more comfortable. Why don't you come on to my office? Carl, when you give someone feedback, what are you really trying to do? Well, I'm trying to let him know what I think about him, I guess. Why? Well, so they'll start working better? That's exactly right. The whole point of feedback is to improve someone's performance. There's no purpose in doing it otherwise. No, I guess not. So everything you say and everything you do when you're giving feedback needs to be done with that in mind. If what you say is not going to help someone improve their performance, then you shouldn't say it. Let me ask you this. What do you think the effect of your feedback is going to be on Lee? Knowing Lee, he'll just dig in his heels and get worse. What should I have done? I always use a structure called CEDAR to help me in feedback discussions. C, to clarify the performance I expect to see. E, to explain how I think the person is actually performing. D, to discuss the reasons for the difference between the two. A, to agree on steps to fix the problem. And R, to review the outcomes. C-E-D-A-R, CEDAR. Now, to start with, you'd need to clarify what you expect from the person. Remember when you and I were both so worried about Kanae not completing all her tasks? Oh, yeah, I almost forgot about that. She's doing great now, but for a while she had a real challenge getting to those customer follow-up calls. That's right, until I gave her feedback. Kanae, what I'd like to do is discuss a concern I have about your performance. Okay. Let me tell you what's worrying me, and then I'd like to hear your take on it, okay? Yeah, okay. Now, what I was expecting you to do was to call all of our customers after we completed their jobs to make sure they were happy with our work. But what I'm actually seeing is that you're talking to about maybe 1 in 3. Is that how you see it? That's what I mean about clarify the performance I expect and explain how I think they're actually performing. I told her what I had expected to see and what I was actually seeing, and then asked her if she agreed with me. Well, why'd you do that? To make sure that we were both in agreement on the facts. See, if you don't first agree on the facts, you'll never make any progress.
Once I'd told her what I was concerned about, then I needed to hear what she had to say about it. That's the D of CEDAR. Discuss the differences between what you want to see and what you are seeing. Maybe 1 and 3. Is that how you see it? Well, yeah, I mean, I'm not calling every customer, but that's because of all the other stuff I have to do each day. There's just not enough time. So what's stopping you from making the calls? All the admin work, I guess. All right, can you remind me, please, of the other things you have to do? Sure. I handle all the prep work for the sales team. Their appointments and their travel arrangements. Oh, that's certainly important. And it takes, what, about half your time? About that, yes. Okay. What else? And then there's the sales quotes. Emailing the quotes out, filing the documents. And that takes up what? Maybe another couple of hours a day. Leaving a couple of hours each day for making the calls. Well, no, then there's the website to do. With the website? I didn't know you were... Um aspecto importante antes desta interrupção, eu não sabia que você fazia a manutenção do website. É muito comum, quando se procuram resolver problemas de desempenho, descobrir que os colaboradores têm funções que afinal desconhecíamos que tinham e que, portanto, os impedem de um desempenho adequado ou em conformidade com o esperado. Portanto, a importância do feedback é aqui ilustrada nestes dois exemplos. O feedback relacionado com os factos, portanto, a primeira etapa é garantir que há o acordo entre a chefia e o colaborador sobre os factos, sobre aquilo que é esperado por um lado e sobre aquilo que acontece por outro, ser direto, específico e preciso em relação àquilo que se espera versus àquilo que estará a acontecer, dar exemplos, ser consistente e depois é importante que o feedback leve ao estabelecimento de um plano de ações que possa ser acompanhado, portanto que o colaborador sinta que não é deixado sozinho na procura de soluções de melhoria do seu desempenho. Erros mais comuns, apenas para terminar este tema, há erros que são associados à própria escolha do sistema de avaliação de desempenho e há erros que podem ser imputáveis aos utilizadores do sistema de avaliação de desempenho. Relativamente aos sistemas de avaliação de desempenho, há muitos sistemas de avaliação de desempenho que não têm qualquer alinhamento com a estratégia, ou seja, faz-se a avaliação de desempenho, cumpre-se o calendário anual, mas sem que os critérios, sem que o próprio processo de avaliação tenha qualquer ligação com as variáveis que são críticas ao sucesso da organização, nem na escolha das medidas, nem da escolha do processo, nem da sua periodicidade. E, portanto, quando assim é, as pessoas cumprem o procedimento, mas ele, na verdade, não tem qualquer aplicabilidade prática. Às vezes, há sistemas de avaliação de desempenho diferentes por áreas. A área comercial tem um sistema, a área de produção tem outro, ou os quadros superiores têm um sistema de avaliação diferente e bastante distinto dos não quadros, sem que haja qualquer consistência entre ambos. Isto seria idêntico a os jogadores, de acordo com as suas posições, treinarem sempre de forma muito diferente, serem avaliados sempre de forma muito diferente e não terem a oportunidade de formarem uma equipa. Há sistemas de avaliação de desempenho que não são claros sobre os objetivos ou sobre aquilo que medem, misturam resultados com medidas subjetivas e inversamente. Há um erro muito comum associado à utilização dos sistemas de avaliação de desempenho, que é o não alinhamento com os restantes processos, ou seja, há colaboradores que recorrentemente têm um baixo desempenho, sem que isso nunca se traduza em diagnóstico de necessidades de formação ou em decisões que afetam, por exemplo, a sua compensação. E, portanto, ao fim de algum tempo, colaboradores e chefias percebem que a gestão do desempenho não tem consequências práticas, não serve ao esforço de melhoria e, portanto, não tem utilidade. Por fim, e talvez de uma forma ainda mais triste, há sistemas de avaliação de desempenho que suportam utilizações pouco éticas de controle, de poder e, portanto, de reforço de práticas e comportamentos de bullying ou de não cooperação e, portanto, levam a uma utilização abusiva dos sistemas de avaliação de desempenho.
Do ponto de vista dos utilizadores, há alguns erros comuns, sobretudo o facto de serem pouco exigentes com os sistemas de avaliação de desempenho que utilizam, o facto de muitos limitarem a aplicar as instruções que recebem do Departamento de Recursos Humanos ou que recebem na chefia direta, não investindo tempo no feedback, na entrevista de avaliação, não investindo os seus esforços a melhorar o desempenho dos seus colaboradores e das equipas. Portanto, acabam por não ter uma aplicação prática efetiva, acabam por poder utilizar práticas pouco éticas ou poderem utilizar os sistemas de avaliação de desempenho e os seus resultados para justificar decisões de promoção ou de despedimento, sem que de facto essas avaliações tenham adesão à realidade. E, portanto, com isto é natural que estes sistemas de gestão de desempenho não suportem práticas de melhoria e, portanto, sejam ineficientes. Em síntese, a gestão de desempenho corresponde ao conjunto de processos e práticas que visam melhorar e não apenas controlar o desempenho dos indivíduos e da organização. Sem gestão do desempenho, os indivíduos perdem referências, motivação e a orientação quanto ao que podem e devem melhorar. Sem investimento em formação quanto aos objetivos, utilizações adequadas do sistema de gestão e avaliação de desempenho, os gestores também perdem capacidade para lidarem com as dificuldades, o que prejudica o desempenho individual e organizacional. Sem melhoria, as organizações e os indivíduos perdem eficiência e eficácia e é natural que os melhores talentos abandonem a organização por perceberem que esta não investe o suficiente na melhoria do seu desempenho. Muito obrigada. Este é naturalmente um tema complexo que exigirá maior desenvolvimento consultando outras fontes. Muito obrigada e até breve.